E aí, meus irmãos, salve, salve! A paz de Cristo para todos, tudo bem com vocês? Comigo está tudo bem. Eu sou Eduardo José e você está aqui no canal O que eu aprendi, canal esse que tem como objetivo maior levar e compartilhar a palavra de Deus. Você que gosta aí de ouvir a palavra de Deus, né? Esse é o canal certo. Eu quero pedir você aí, antes de entrar aqui no assunto aqui da palavra, quero pedir você aí para que se inscreva aí no meu canal, compartilhe aí esse vídeo, ative o sino para me dar força aqui para continuar o meu trabalho, porque ao assinar o canal você vai estar me dando força para continuar aqui meu trabalho, que é pregar a palavra de Deus. Então, dê essa força para mim aí, né? Não vai custar nada para você e vai ser de grande serventia, de grande valia aqui para mim, né? Então, dessa moral aí, dessa força aí, assina o canal, compartilhe o vídeo e ative o sino para nós podermos seguir à frente fazendo aqui, compartilhando aqui a palavra de Deus. Beleza? Eu quero falar aqui sobre graça. No livro de Efésios, capítulo 2, versículo 8, o apóstolo diz: porque pela graça sois salvos por meio da fé, isso não vem de vós, é dom de Deus, né? Então, o que é graça? Graça é o favor de Deus, né, a nós, os homens, né? Então, graça é uma atitude benevolente e generosa de Deus para nós, os homens, né, as criaturas, que, né, não nos custa nada, né? É um favor imerecido, ou seja, nós não merecemos essa atitude boa e generosa de Deus, mas Ele, por Ele ser bom, por Ele ser generoso, por Ele ser gracioso, Ele decidiu de graça, né, nos favorecer, né, nos ser favorável a nós, nos presenteando com o quê? Com a salvação. Então, qual é o presente da graça? O presente da graça é a salvação de Deus para nós, né, homens pecadores, né? Então, falando assim também mais em termos assim de doutrinas, né, bíblicas, porque a graça é uma doutrina bíblica. Então, o que é a graça? A graça, ela é um período que tem uma durabilidade. Ela tem um início, né, tem um desenvolver dos acontecimentos, né, e tem também a sua duração, tem também o seu final, né, como as demais outras dispensação, né, que a Bíblia cita, né? A graça é uma das outras dispensações, 8 períodos que ocorreu, né, durante a existência do homem. A graça também é uma dessas dispensações, é um desses períodos, né? Então, quais são as outras dispensações que a Bíblia fala, né, que houve durante a existência do homem? Então, sem aprofundar muito aqui nas outras dispensações, nós temos a dispensação da inocência, que começou lá no jardim, né? A dispensação da consciência, depois vem o governo humano, depois a promessa, a dispensação da promessa ali com Abraão, e depois vem a lei, né, em que a dispensação durou ali durante o tempo dos juízes, né, e dos reis, começou com Moisés, né, e depois da lei inaugurou então a dispensação da graça, o período da graça, né, onde nós temos a citação desse início, né, desse período chamado graça, dispensação da graça. Nós temos lá em João capítulo, Evangelho de João capítulo 1, versículo 17, em que diz assim: porque a lei foi dada por Moisés, né, a graça e a verdade, contudo, né, vieram por Jesus Cristo. Porque a lei foi dada por Moisés, a graça e a verdade vieram por meio de Cristo Jesus. Então, essa é a citação onde a graça, né, ela é citada e veio através de Cristo Jesus. Assim como a dispensação da lei veio através de Moisés, a dispensação da graça veio por Cristo Jesus, quando ele
morreu ali na cruz do Calvário, pagando ali os nossos pecados, a ofensa que pesava, né, sobre nós, né? Então inaugurou-se esse período, essa dispensação chamada de graça. Então a graça ela teve início ali na descida do Espírito Santo, né? E tem durabilidade até a descida de Cristo, a vinda de Cristo. Então a descida do Espírito Santo inaugura a graça e culmina, né, na descida de Cristo, ou seja, na vinda de Cristo, quando Cristo então vem para arrebatar a igreja, né, e arrebatar o seu povo, os seus escolhidos. Aí a graça termina, né? Quando é que começa a graça? A graça começa, né, quando Jesus inaugura ali o período da graça, quando ele morre ali, derrama o seu sangue e compra para nós de graça, né, o passaporte para a glória, o perdão de nossos pecados, né? E ali com a descida do Espírito Santo, a graça é inaugurada, esse período, essa dispensação, né, chamado de graça, é inaugurado e tem a durabilidade até quando? Até quando Jesus voltar. Quando Jesus voltar, como a Bíblia ensina, nós cremos, né, que Jesus vai voltar um dia, né? Para quê? Para arrebatar a igreja, para levar o seu povo, para levar os seus escolhidos, para levar aqueles que creram, aqueles que aceitaram o dom gratuito, ou seja, aqueles que aceitaram o presente de graça de Deus, né? E essa limitação desse período, né, culmina justamente na vinda de Cristo Jesus. Tem início na descida do Espírito Santo e dura até, né, a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo para o arrebatamento da igreja. E tem um período de mais ou menos, aproximadamente, uma duração aí de aproximadamente 1900, né, anos, 2000 anos. Daí surge aquela ideia que o povo falava, 2000 não passa, mas não é nada disso, não tem nada a ver com isso, né? É um período estimado de durabilidade e nós estamos quase vivenciando esse final, ou seja, pelos acontecimentos, né, pelo que está acontecendo. Jesus fala de sinais, né, que antecederão, ou sinais que predirão ou que dirão que esse período está chegando ao seu final. Jesus fala que esses sinais estariam acontecendo e como de fato estão acontecendo, como nós vemos aí no cenário mundial, não é? Então nós vemos que a graça ela tem a sua duração, né, de 1900 anos mais ou menos, né, tem o seu início ali na descida do Espírito Santo e culmina aí, né, com a vinda de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E durante o período dessa graça, qual é a condição humana? A condição humana é que todo homem, né, é pecador e é culpado perante Deus. Todo mundo, né, é culpado, todos os homens são culpados perante Deus e carece do perdão e carece, né, de ser salvo e carece do perdão de Deus, perdão esse que é de graça, mas o homem tem que aceitar, o homem tem que se arrepender, e é um processo, né, que envolve muitas outras coisas, né? E qual é a obrigatoriedade dos homens diante dessa graça, diante desse período, né? Para que ele possa ser agraciado por essa graça, para que durante esse período eles sejam contemplados, eles sejam agraciados, né? Qual é a sua obrigatoriedade? A sua obrigatoriedade, o seu dever, né, é reconhecer Cristo como Senhor e Salvador da sua vida, reconhecer isso e aceitar, né? E aceitar, nós falamos e temos o costume tradicional de dizer, né, aceitar Cristo, né? Aceitar Cristo como Senhor e Salvador da sua vida. Não se fala assim, mas o homem não aceita Cristo, é Cristo que é assim. Bom, isso é uma outra coisa, mas o que nós dizemos e afirmamos é que, de um certo modo falando, o homem ele precisa aceitar, né, esse presente, esse dom, os benefícios da graça, né? Ele precisa aceitar isso, precisa aceitar que Cristo é Senhor, precisa aceitar que Cristo é Salvador,
e crer, e tudo isso é através da fé, porque a Bíblia diz, pela graça sois salvos, isso não vem de vós, não vem de obras, vem através da fé, de você crer, de você acreditar, né? Que tudo que a graça e o que envolve a graça é verdade, não é? Aceitar que você é pecador, que nós somos pecadores, que nós estamos debaixo dessa condição de pecador, né? E que temos a obrigatoriedade de aceitar o único que pode nos livrar dessa condição de pecadores, né? Que é Cristo Jesus. Então, qual é a obrigatoriedade do ser humano diante desse período, dessa dispensação chamada graça? Aceitar Cristo como Salvador, né? E qual é a falha, qual é a transgressão do homem durante esse período, né? É falhar, né? Nessa aceitação, né? O homem é falho, né? Na aceitação, em receber a Cristo. Geralmente o homem tem essa dificuldade, não é verdade? E qual é a condenação caso o homem não aceite esse presente, não aceite esse dom gratuito de Deus, não é? Eu estou falando aqui rapidamente, a grosso modo aqui, mas é claro que tudo tem uma implicação, envolve outras questões, mas falando aqui a grosso modo, né, qual é a condenação caso o homem responda negativamente, né, ao apelo e ao chamado da graça? A condenação é o juízo eterno, é a condenação eterna. A Bíblia diz que quem crê será salvo, quem não crê será condenado. Quem não crê no quê? Quem não crê no que a graça diz, no que a graça proporciona, no que a graça traz, no que a graça oferece para o homem. Quem não crê nisso, né? Quem crê está salvo, será salvo, né, e aceitar. Quem não crê, nem rejeitar, né? A implicação é condenação e juízo eterno, né? E quando é que tudo isso irá, qual a culminação, né, de tudo isso, né? Ou seja, essa condenação, esse juízo, né, culmina no que? No arrebatamento da igreja, né? A graça e tudo que envolve a graça culmina no arrebatamento da igreja, né? Quando ele nasce, quando ele tem ali o seu ministério ali de 3 anos e meio ali fazendo a sua missão, até o ponto de ir à cruz e derramar o seu sangue e inaugurar a sua igreja e enviar o Consolador. Ele disse, vou ao Pai e não vos deixarei órfão, né? Enviarei o Consolador, e o Consolador desce ali na igreja, né? No povo ali tem o início a dispensação chamada graça, e essa dispensação se estende, e nós estamos vivendo hoje no período da graça. Hoje é o período da graça, portas abertas, está aberta para você. Você não precisa pagar nada, você não precisa derramar seu sangue, você não precisa fazer penitência. A única coisa que você precisa é crer. Entra com a fé, com o coração aberto, e acredite no que a Bíblia diz, acredite no que a graça te oferece e aceite pela fé. Essa é a condição para você ser salvo, de graça. Então nós estamos vivenciando esse período, que ainda é o período da graça. Quando terminará esse período? Quando terminará? Terminará com o arrebatamento, com a vinda de Jesus e o arrebatamento da igreja. 1 Tessalonicenses no capítulo 4, versículo 17. 1 Tessalonicenses capítulo 4, versículo 17. Tem a citação que diz assim, olha: porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido, com voz de arcanjo, com trombetas de Deus, né? E os que morreram em Cristo Jesus ressuscitarão primeiro, né? Depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados, né? Então, porque o mesmo Senhor descerá do céu, né? Com alarido, com voz de arcanjo, e com trombeta de Deus, e os que morreram em Cristo Jesus ressuscitarão primeiro, depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados. Então aqui encerra o período da graça. Quando Jesus arrebatar a igreja, tirar a igreja da terra, né? O que é arrebatamento? É um rápido, né? Rápido e veloz, né? Tirar essa igreja da terra, o seu povo, a sua noiva, né? A sua amada,
e levar para o céu o arrebatamento que nós cristãos acreditamos, né? Quando isso acontecer, aí meu companheiro, aí meu amigo, encerrou o período da graça, né? Depois que a igreja for arrebatada, né, o Espírito Santo subir com a igreja também, porque o Espírito Santo habita na igreja, né? Aí o período da graça termina, né? Mas depois desse período da graça que começa uma outra dispensação. Qual é a outra dispensação que começa? Começa a dispensação chamada Grande Tribulação. Quando terminar o período da dispensação da graça, esse período que começou no Calvário, começou na descida do Espírito Santo, e estamos vivenciando ainda, e vai terminar no arrebatamento da igreja. Aí quando terminar esse período da graça, nessa dispensação, com o arrebatamento da igreja, começará então o período chamado de a Grande Tribulação. Mas depois do período da graça, e quando começa a Grande Tribulação, há a possibilidade do homem ser salvo? Pode ser que haja, né? Pode ser que sim. Vou dizer que não. Porque enquanto o homem estiver vivo, na presença de Deus, na sua misericórdia, Deus sempre vai estar ouvindo, né, os apelos e os anseios do homem. Só que aí vai ser uma dispensação ou um período mais complicado, mais difícil, né? Porque se no tempo da dispensação da lei era quase impossível ser salvo, era difícil ser salvo, né? Porque a Bíblia diz que pela lei ninguém será justificado, como nenhum homem foi justificado pela lei. Cite-me um homem que foi justificado pela lei. Nenhum. Todos transgrediram a lei, todos transgrediram a lei, né? Se não tivesse transgredido a lei todos, né, a lei teria sido eficaz e não havia necessidade para outra intervenção de Deus, mas Deus teve que intervir, né, inaugurando a dispensação da graça com Cristo Jesus, né? Então, a possibilidade de alguém ser salvo durante o período da grande tribulação, pode ser que sim, mas aí será de uma forma mais difícil, não é? Aí será uma situação muito mais complicada, porque se no período aqui da graça as pessoas já têm dificuldade, né, em aceitar o evangelho, porque a gente fala que é de graça, mas tem muitas outras implicações, né? É de graça o fato de você não ter que pagar nada, né? Mas inclui outras coisas que você tem que fazer, abnegação, renúncia, né? Jesus disse, aquele que não, né, renunciar a si mesmo, negar a si mesmo, tomar a sua cruz, seguir-me dia após dia, né, não é digno de mim, entendeu? Então nesse período da graça hoje, né, que as pessoas, né, só tem que entender o plano de Deus e aceitar, e crer no coração, né, e com a boca confessar, as pessoas têm dificuldade. Imagine então quando terminar o período da graça e começar, né, o período da grande tribulação. Aí será mais complicado, amigo. Você ter as autoridades da besta aí no seu pé te perseguindo, né? E aí, né? Complicadíssimo. Então aproveita agora. É agora que é a hora, agora que é o tempo. Pela graça sois salvos. Então eu digo para você, a porta está aberta, não deixe essa porta chamada graça fechar, porque quando fechar, a coisa vai ficar ruim, vai ficar mais difícil, né? Quase impossível. Então hoje é o tempo da graça, a porta está aberta. Então, meu conselho, procure aí, se você vem ouvindo o evangelho como você está ouvindo agora, né? Aproveita, procura aí uma igreja, uma denominação, uma igreja séria, que prega a palavra de Deus, uma igreja que não vai visar só o seu interesse, só o seu bolso, só o seu dinheiro, não. Uma igreja em que as lideranças vai estar preocupado com a sua alma, com o destino da sua alma, entendeu? Se você for para uma igreja onde ele vai visar só o seu bolso, o seu interesse, suas coisas materiais, igreja que vive coisas materiais, vaza fora e procura uma igreja séria, uma igreja que tem compromisso com a sua alma, que ama a sua alma, que prega a palavra de Deus, visando a salvação da sua alma. Procura uma igreja séria, sim, uma igreja, né, evangélica, e entrega a sua vida para Cristo, e com certeza, né, você vai ser agraciado por alcançado e beneficiado por esse favor de Deus chamado graça. Dispensação da graça, período da graça ainda está em vigor, né? A porta está aberta, então não deixe a porta fechar,
mas se adentra a ela agora enquanto ela está aberta. Valeu? Deus abençoe a sua vida. Assine no meu canal.